Olá, minhas lindas! Sejam todas muito bem-vindas à minha palestra. Como é que vocês estão? Espero que todas bem. E se não tiver, o negócio vai começar a ficar bom agora. Pode ter certeza. Pode ter certeza que eu tô aqui para ajudar vocês a elevar a sua autoestima, elevar até o topo e conquistar a sua dependência emocional em apenas 10 semanas. 10 semaninhas, gente, o que é que são 10 semanas, né? 10 semanas no instante passa, no instante a gente conquista. Com os métodos certos, no instante a gente conquista. Mas você deve estar pensando na sua cabecinha. Nossa, isso é bom demais para ser verdade. E eu confesso que se fosse eu, também estaria. Se eu não tivesse conseguido fazer isso comigo mesma, regenerar minha autoestima, colocar ela lá no topo, se eu não tivesse conseguido ajudar dezenas de mentorandas e de pacientes, eu não estaria também acreditando, igual a você. Mas o que é que eu vou pedir? Pega esse pensamento, coloca num cantinho da tua cabeça, tá certo? Até o final da palestra. Deixa ele lá no cantinho, só até o final. Quando terminar, se ainda assim esse pensamento existir, que eu acho muito difícil, aí sim, aí você volta a pensar nele e está tudo bem, sem problemas nenhum, tá bom? Então, vamos lá? Eu sou Morgana Andrade, psicóloga e neuropsicóloga há 12 anos, ou seja, gente, eu trabalho com pessoas e eu amo, simplesmente eu sou alucinada pelo sentir, pelo pensar e pela forma de se comportar das pessoas. Eu adoro o cérebro, eu adoro estudar essa parte. Mas assim, o que me fascina muito mesmo, atualmente não, né? Já tem alguns aninhos, mas o que está me fascinando muito é trabalhar a autoestima, é ajudar mulheres a elevarem sua autoestima, levá-la para o topo, principalmente quando o motivo são os homens. Principalmente quando são mulheres que estão tristes pelos relacionamentos que se encontram ou pelos relacionamentos que terminaram, né? Quando não tem mais essa expectativa. Então, gente, eu te convido a continuar até o final, que vai ser muito legal. Eu quero te ajudar a melhor forma de se olhar, de olhar para você, sabe? Com aquela essência ideal, aquilo que você realmente precisa e que talvez, meninas, não importa a sua idade, talvez você nunca tenha conseguido se olhar assim. Se olhar com o valor que você tem, com o empoderamento que você tem. Talvez isso nunca tenha nem passado pela sua cabeça. Ou talvez já tenha passado em algumas fases. Mas enfim, eu quero te ajudar a tornar esse pensamento algo permanente na tua vida. Algo que vai te gerar frutos a cada ano que você vai passando. Ok? Talvez você nunca tenha pensado assim, mas já eu tenho certeza que você vai começar a pensar de uma forma diferente. Até o final dessa palestra, você já vai sair pensando e se comportando totalmente diferente, de uma maneira super adequada, e eu quero te ajudar. Você vai conseguir entender o passo a passo para que você eleve sua autoestima e mantenha sua autoestima elevada. E além disso, gente, conquistar a tão sonhada independência emocional. As pessoas falam muito de tão sonhada independência financeira. Ok, concordo, é muito bom também. Mas, gente, a independência emocional do outro é o que faz a gente crescer muito nas nossas vidas, tá bom? E quem ficar até o final, eu tenho certeza absoluta que vai conseguir entender isso, vai conseguir entender o passo a passo e aplicar no seu dia a dia, certo? Gente, é isso, eu peço por favorzinho, que vocês fiquem até o final, porque é uma construção. Tudo é o que eu vou falando para vocês é uma construção, certo? Tudo faz parte de um processo. E no finalzinho de tudo, no finalzinho, quem chegar até lá mesmo, com certeza vai perceber que vai ter o ouro lá. Basicamente na última frase que eu falar, eu acho. Uma das últimas frases que eu falar. Vai ter o ouro lá, oportunidade de ouro para você melhorar, tá bom? E antes de eu te mostrar esse método, eu vou te explicar como foi que eu cheguei nele, né? Aproveitando que eu já estou aqui falando sobre mim, eu vou me expor e explicar para vocês como é que eu fiz para fazer com que minha autoestima ela saísse do zero e ela chegasse nas nuvens. E o principal, gente, é manter isso, tá? Conseguir
manter, a manutenção. Então, vamos lá. Quando eu tinha 12 anos de idade, morava no interior da Paraíba, cidade pequenininha, 50 mil habitantes, eu me apaixonei pela primeira vez. Gente, 12 anos de idade. Uma criança. A gente se apaixona com 12 anos de idade? A gente sente aquilo, né? Que a gente acha que é paixão. Enfim, eu me apaixonei com 12 anos de idade. Só que meu pai era muito rígido, ele era muito cuidadoso, ele sempre estava de olho. Então a gente era sempre muito disciplinada. Eu e minhas duas irmãs. Eu andava muito com minha irmã gêmea, né? Eu tenho uma irmã gêmea idêntica. E a gente sempre compartilhava as nossas coisas. Com 15 anos de idade, eu vim morar na capital, né? João Pessoa, onde eu moro até hoje. E aí eu conheci uma pessoa, começamos a nos envolver, começamos a namorar. E nessa época eu já pensava em casar, gente. Na minha cabeça, 15 anos de idade, eu já pensava em casar e ter os meus filhos. Quando eu tivesse com 20 anos, 23 anos de idade, já pensava em estar com a minha família formada, né? Isso era o que eu ouvia, o que eu sentia, era a minha vontade. Mas a gente namorou uns 2 anos, em média, quase 2 anos. E aí ele chegou e terminou o relacionamento comigo. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Nós dois, muito imaturos, lógico, tanto eu quanto ele. O meu primeiro fora, né? E aí ele terminou o namoro comigo. Eu lembro como se fosse hoje, gente. Ele dizendo que estava querendo terminar, uma justificativa não plausível, eu morrendo de chorar. Eu lembro como se fosse hoje. Eu sentadinha aqui no jardinzinho do meu prédio, lá embaixo, na área comum, e ele do lado aqui, conversando comigo e me explicando. Gente, caia lágrima, 3, 4 de uma vez. Eu não sei nem exatamente qual era o motivo que me fazia chorar tanto, mas caíam lágrimas. Só que, tem uma observação. Antes dele terminar, o nosso namoro ele foi moldado por gritos. Ele gritava muito comigo, esse meu ex. Ele gritava bastante e quando ele gritava eu só fazia chorar. Eu também não sabia porque que eu estava chorando. Na época eu não sabia. Hoje eu sei. Eram crenças guardadas, era toda a forma que eu visualizava tudo aquilo. Os meus pais, eles tinham um modelo de relacionamento que eu queria, acho que muitas pessoas queriam, para a sua vida. Tinham e tem. E assim, naquela época, quando eu era pequena, quando eu estava formando as minhas crenças, meus pais, eles nunca batiam em mim, nunca. Minha mãe nunca levantou a voz, mas para o meu pai era característico, que ele já tinha as crenças dele também, de levantar a voz. Então, hoje eu associo isso, vocês vão entender um pouco mais à frente, como isso tem tudo a ver com a vida da gente. Na época eu não associava, enfim, e ele gritava, eu ficava arrasada, mas eu continuava no relacionamento, né? Isso é uma observação muito importante que eu quero trazer para vocês. Eu continuava no relacionamento. Pessoal, desse dia que ele foi terminar, que ele falou e eu comecei a chorar, que, como eu falei para vocês, caem 3, 4 lágrimas de cada olho, ele olhou para mim com a cara séria não, normal, nem rindo, nem triste, nem nada, e disse, por que você tá chorando? Igual aquele bonequinho, né, do celular. Gente, ele tinha acabado de acabar um namoro de 2 anos comigo. Era 2 anos, exatamente. E ele não tinha a empatia de entender por quê. Por que eu tava chorando. Eu fiquei arrasada desse dia, nunca vou esquecer. Foi dia do aniversário da minha mãe, nunca vou esquecer. Tava tendo uma confraternização na minha casa para comemorar. Então é impossível, né? A gente marca, tem coisas que a gente marca. E aí, gente, passou. Eu fiquei muito mal, minha autoestima foi lá para baixo. A gente se separou, passou 1 ano e 4 meses separados, só que a gente se via esporadicamente porque o ambiente era muito parecido, o nosso, né, que a gente frequentava. E 1 ano e pouquinho depois, 1 ano e 4 meses, mais ou menos 1 ano e 5 meses, não lembro exatamente, a gente voltou. Ele me pediu pra voltar. Aí sim, gente, aí era outro namoro. Ninguém passa tanto tempo separado e volta pra um relacionamento igual. A não ser que fique passando um monte de coisa nesse tempo. Mas a gente voltou e o nosso namoro não era mais o mesmo, de jeito nenhum. Até porque eu já tinha amadurecido mais, ele também um pouco mais. Eu já tinha sofrido bastante, tinha sofrido muito por ele, vi que não tinha morrido. Só que nesse meio tempo eu não me envolvia com ninguém. Eu achava que eu tinha que ficar recatadazinha no meu canto. Porque era muito feio se eu já começasse a me envolver com alguém. Só que eu ia nutrindo, né? A esperança ia nutrindo aquela ilusão da gente voltar. Acabou que a gente voltou mesmo, mas a probabilidade seria muito pequena, né? Na maioria dos casais. Então, depois disso,
quando a gente voltou, aí o relacionamento não era mais o mesmo. Eu não tolerava mais absolutamente nenhum grito. Eu não sei o que foi que aconteceu, eu não analisei isso, mas dessa vez eu não tolerava mais nenhum grito. Por quê? Eu vi que aquela pessoa que estava na minha frente ali não era mais um Deus, não era mais aquela pessoa que eu vangloriava e colocava em cima de um pedestal e que era a pessoa mais importante. Então, eu consegui levar o namoro de maneira muito mais madura, mais 2 anos e tanto depois, infelizmente ou felizmente, não sei pra época, não deu certo. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu terminei, aí eu estava super bem, né? Eu terminei, não porque eu estava dando troco, de jeito nenhum. Terminei, a gente terminou de maneira muito amigável, a gente ficou amigo, a gente se fala até hoje, é muito tranquilo. Mas aí, o que foi que aconteceu? Eu olhei pra mim e disse, agora sim. Autoestima, lá em cima, estou bem, se um dia eu sofri por ele, eu não lembro mais, enfim. 4 meses, 5 meses depois, mais ou menos, eu conheci outra pessoa e comecei a namorar. Esse namoro foi um namoro muito legal, porém terminou também antes de completar 1 ano. Eu sofri muito, ele terminou esse namoro, eu sofri muito e eu passei 3 anos solteira. 3 anos solteira porque eu estava estudando muito, depois concluí o meu curso, fui morar fora e aí estava lá me dedicando aos estudos. Aí sim, aí eu ainda consegui me envolver com algumas pessoas, mas eu ainda tinha aquele negócio forte na minha cabeça, como se eu tivesse uma responsabilidade, sabe, de ser fiel ao ex, como se eu tivesse essa obrigação, que isso não existe de jeito nenhum. E 3 anos depois, o que foi que aconteceu? Primeiro, que nesses 3 anos eu estava super bem, como eu disse pra vocês, coloquei na minha cabeça, recuperei minha autoestima, tá no topo, estou bem, tudo ótimo, tudo ok, tudo lindo. Mas, o que foi que aconteceu? 3 anos depois eu fui para um carnaval. Carnaval, minha gente. Carnaval. Conheci uma pessoa e comecei a namorar com ele. A gente namorou, a gente era muito apaixonado, muito próximo, muito apegado. A gente se dava muito bem. Eu me dava muito bem com a família dele, ele lidava muito bem com a minha família. E assim as coisas foram passando. Até que um dia, do nada, entre aspas, sem eu perceber nada, ele começou a ter o comportamento do primeiro namorado, começou a gritar comigo e eu comecei a ficar muito triste, chorar e sem nem entender. Ele começou a se tornar uma pessoa ignorante, que ele nunca tinha demonstrado absolutamente nada comigo e eu sinceramente acho que nem é do perfil dele. Mas isso aconteceu e eu fiquei arrasada. Até que ele começou a demonstrar que queria terminar, mas não terminou, porque os homens geralmente são assim, né? A maioria deles. E aí não terminou, mas a gente foi lá, conversou e acabou que a gente terminou o namoro. Gente, eu sofri tanto com esse namoro, que durou acho que 1 ano, não lembro exatamente. Eu sofri tanto, era um sofrimento que eu não sabia por que eu estava sofrendo. Eu não sabia, ninguém entendia, eu também não entendia porque eu estava sofrendo daquele jeito. E a gente nem tinha tanta compatibilidade, tanta afinidade de namoro. A gente não tinha, né? Eu uma pessoa muito maravilhosa, ele também uma pessoa muito maravilhosa, mas a gente não tinha compatibilidade, talvez para ser amigo, mas para ser namorado, não tinha. Só que o sofrimento era muito grande. E aí, o que foi que aconteceu? Nesse momento eu digo, pronto, minha autoestima tá uma merda mesmo, desculpa a palavra, gente. Minha autoestima tá uma merda mesmo, um cocô. Tá errado isso. E a minha autoestima é realmente baixa. Mas como é que pode? Eu passei 3 anos tão bem, então será que o segredo é ficar só? E aí eu fui analisar e cheguei à seguinte conclusão, que é científica, eu vou mostrar pra vocês ao longo dessa palestra, certo, gente? O que foi que aconteceu? Eu passei 3 anos sozinha. Eu não tava me expondo, não tava vulnerável a sofrer. Eu acho que eu tava com tanto medo de sofrer que eu evitava me envolver com outras pessoas. Até que surgiu essa pessoa de um local que nunca se espera, né? Dificilmente se espera. Foi um carnaval, super carnaval, mega carnaval, gente. E aí aconteceu da gente ter um relacionamento. Só que aí eu descobri que eu preciso me expor, certo, gente? A gente precisa se expor pra ver se a autoestima da gente estava boa. Está boa, né? E aí quando eu me expus e sofri, a gente precisa se expor àquela mesma sensação. Não é se expor a um relacionamento bom. Quando a gente se expor a um relacionamento bom, maravilha. Mas eu tinha que me expor àquela sensação de tristeza, de levar um fora, de ficar mal, pra eu poder testar. Aí sim,
Aí eu podia testar se minha autoestima estava boa ou não. Então eu percebi que minha autoestima não estava boa também, gente. Eu não tinha feito nada para melhorar essa autoestima. Absolutamente nada. Eu apenas vivi e achei que estava curada, que estava boa por causa dos 3 anos que eu passei super bem, feliz e estava sozinha. Deu para entender direitinho isso, né, gente? Até o final dessa palestra vocês vão conseguir entender bem direitinho tudo que eu tô falando, certo? Por que eu tô falando isso? E após esse relacionamento, aí eu tive outros namoros muito sérios, eu comecei a me envolver com pessoas, e assim, eu namorava, ficava super feliz por um tempo, ele terminava, eu sofria, terminava, sofria, terminava, sofria, terminava, sofria, e aí os anos iam se passando, eu como já queria casar desde os meus 15 anos, eu vi que as coisas não aconteciam, e aí tudo que eu queria mais era casar, era o sonho da minha vida, era o que eu queria naquele momento, e eu não estava conseguindo. Mas aí, o relacionamento começava a melhorar, eu pensava que ia engrenar dessa vez vai, e nada. Aí eu comecei a ter outros relacionamentos sérios, eu comecei a ter alguns relacionamentos que eram um casinho, por exemplo, eu ficava com o menino, né, se me envolvia, ficava com o menino, aí começava a dar certo por um tempo, por alguns meses, e depois eu idealizava que aquele ia ser o meu namorado, né, que ia ser mais uma chance que eu tinha na vida, mais uma oportunidade que a vida estava me dando e que dá tudo certo e que eu ia namorar, enfim. Só que, gente, o que era que acontecia? Acabava de novo, não chegava nem um namoro. Porque eu fazia tudo errado na minha cabecinha. Eu fazia tudo errado, tudo, absolutamente tudo. Gente, quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Eu acho que a única coisa que eu conseguia fazer certinha era talvez conquistar o cara. Isso era muito boa. Eu ia para os lugares, eu conseguia paquerar e conseguia conquistar o cara, eu conseguia trocar telefone, né? Os homens me procuravam, trocava o telefone, começava a conversar, pronto. Depois eu conseguia destruir tudo. Eu conseguia fazer com que aquilo ficasse errado. E eu não entendia o porquê daquilo. Eu não entendia. Era muito difícil para mim. Era muito difícil eu compreender o que estava acontecendo na minha vida. E aí as coisas iam passando. E eu sofrendo. E eu ficando mal. Gente, eu sofria tanto que eu parava de querer viver. Eu não queria mais comer. Eu não conseguia mais dormir direito. Eu estudava menos do que eu deveria. Eu sempre fui muito responsável nos estudos e no trabalho, mas baixava um pouco a produtividade. Eu não queria mais sair com meus familiares. Eu conversava com amigas só sobre isso, que era chato, que era um saco, né? Minha família sempre me apoiava muito, mas também eu entendia. Minha mãe dizia: minha filha, por que você está sofrendo tanto? Isso não justifica. Cheguei aí psiquiatra. Cheguei a receber diagnóstico de depressão, mas já era o início de depressão, tive que tomar medicação. Gente, eu sofria demais. Eu ficava em casa deitada, prostrada, pensando, imaginando, será que ele vai mandar uma mensagem pra mim? Será que ele tá com outra pessoa? Eita, será que eu posso mandar aquela mensagem? Olha, agora eu já passei um dia sem mandar uma mensagem. Gente, eu já passei um dia inteiro sem mandar uma mensagem, agora eu já posso mandar. Então eu já vou mandar, ele já sentiu minha falta, já posso aparecer. E aí eu pedi a ajuda das amigas, eu pedi até para elas fazerem mensagens para mim e me mandar mensagem, né, para ver como é que eu passava para ele. Gente, isso não existe. Ajuda, uma mensagem bem feita ajuda naquele momento, sim. Mas o que é que você tem que fazer com essas mensagens? Você deve aprender a internalizá-las para você, se for uma coisa boa. Mas esse não é o principal. E eu tava errando até nisso. Me doía a alma. Eu olhava as minhas amigas, uma parte das minhas amigas, eu olhava as pessoas se casando, eu olhava mulheres que nem eram tão bonitas, nem eram bem-sucedidas, nem eram tão interessantes, tão inteligentes, casando com homens bons. E por que elas conseguiam e eu não? Eu não conseguia entender, isso não entrava na minha cabeça. Eu fui para o processo terapêutico, eu fiz análise, eu fiz outros processos, né, outros procedimentos terapêuticos. Eu fiz tudo, gente. Eu fui pra cartomante, eu fui pra padre, eu fui pra rezadeira, eu fui pra tudo que vocês possam imaginar. E a minha queixa quando chegava pra eles era sempre essa: gente, tô muito triste porque eu terminei um relacionamento. Toda vez era quando eu terminava os relacionamentos. Quando eu tava bem no relacionamento, tudo ia acontecendo. E o relacionamento geralmente começava bem. Depois que existia esse negócio de eu errar, não sei não.
onde é que eu errava, não. Eu sei que eu errava tudo. O processo inteiro eu errava. E aí eu peguei, só acertava no comecinho, né? Como eu disse a vocês. E aí as coisas foram andando, eu fui me machucando cada vez mais, eu fiquei com medo de me relacionar com as pessoas, porque o meu maior medo não era nem me relacionar, era terminar. E se eu me relacionar com essa pessoa e terminar? E aí a idade de ter filhos ia chegando e eu comecei a ficar mais preocupada e eu tinha na minha cabeça que eu só ia ser feliz se eu tivesse um homem do meu lado, se eu tivesse um namorado que me apoiasse, isso que me faria ser feliz. E eu via os meus ex namorando de novo, casando e eu ficando para trás. E aí eu ia para casamentos, fui, né, para casamentos de amigas minhas. Gente, eu passei por tudo isso e por que não chegava a minha vez? Eu não entendia por que não chegava a minha vez. Não entendia por que eu era tão boa para os namorados. Eu era tão dedicada. Eu fazia tudo por eles. Eu colocava em primeiro lugar, né? Tanto eles quanto a família deles em primeiro lugar. Eu não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo. Não entendia. Porque a minha vez nunca chegava. E era muito sofrido. Muito sofrido passar por aquilo. Eu cheguei a tomar medicação depressiva, né? Não tive uma depressão tão profunda, tão grave, mas cheguei a tomar medicação para depressão. Fiquei bem mal. E os anos foram passando e nada acontecia. Nada ia acontecendo, gente. Eu só estava ficando cada vez mais triste e cada vez desacreditada do amor. Eu comecei a colocar na minha cabeça que eu não merecia, que eu tinha feito algo errado, que essa era a minha sina mesmo, que não tinha mais jeito, que eu não ia encontrar ninguém legal, que os homens só queriam namorar comigo rapidinho, mas descobriam alguma coisa em mim, talvez algum erro meu, algum defeito meu, e eu não servia. E a outra menina que eles começavam a namorar depois nem era tão interessante assim, mas dava certo. Eu comecei a me martirizar, eu comecei a me depreciar, eu comecei a achar que tudo em mim era errado, que eu era culpada de tudo, que tudo que acontecia no relacionamento eu era culpada, que se eu conhecia um cara e se ele deixasse de falar comigo 2 dias depois a culpa era minha, se eu falasse muito, foi isso que fez acabar o relacionamento, se eu falasse pouco, foi isso que fez acabar o relacionamento. Então assim, não importa o que eu fizesse, tudo que eu fizesse, a culpa era exclusivamente minha, porque eu não tinha mais jeito. Eu só tinha defeito. Na minha cabeça era assim. Não tinha mais jeito, só tinha defeito. Eu não era bonito o suficiente, eu não era interessante o suficiente, ou era recatada demais. Eu tinha um defeito. O defeito estava em mim. Nunca, absolutamente, nunca estava no outro. Nunca. E eu tô falando pra vocês tudo o que aconteceu comigo, né? Foi muito doído, muito triste. Eu procurei todos os processos para poder melhorar e nada resolvia. E aí, o que fazer? No final das contas, eu percebi que eu estava fazendo tudo errado. De verdade. Só que não era aqueles erros que apareciam na minha cabecinha. Eram outros erros. Ir para a igreja, procurar cartomante, procurar religião, procurar terapia, tudo isso é maravilhoso, super, super importante. Mas do jeito que eu estava, nem isso estava resolvendo. E aí depois eu achei que estava, depois de um tempo, eu comecei a namorar de novo e eu pensei, tá tudo resolvido agora. Foi um namoro mais sério, chegou mais próximo do relacionamento, de um relacionamento que eu queria, que era o casamento, acabou. E aí eu disse, rapaz, tem alguma coisa errada nisso, alguma coisa errada nessa história, mas eu me recuperei tão rápido dessa vez, porque foi um namoro mais curto, que tranquilo. Depois conheci outra pessoa, me relacionei, e esse sim, foi mais perto ainda do altar. Mas ainda assim eu cometia os mesmíssimos erros. Não era possível. E eu comecei a pensar, como é que pode? Desde os 15 anos que eu quero casar, tem uma coisa muito estranha nisso. Por que comigo? Por que só comigo acontece isso? Por que eu me dedico aos caras? Tem mulheres que não estão nem aí, tem mulheres que traem os homens. Eu na época, né, eu pensava, eu sei de histórias e o cara continua com elas. Será possível? Será que é esse meu jeito recatada? Será que é esse meu jeito muito quieta? Será que é isso que está fazendo com que dê errado? Mas eu também não posso mudar a minha essência. Eu não vou mudar isso, de jeito nenhum. Só que as pessoas iam casando e eu começava a continuar pensando, por que só com fulaninha? Por que isso de ruim só acontece comigo? Por que dá errado de novo? Por quê? Foi aí que eu resolvi ficar só.
foi então que eu tive uma ideia. Vou estudar a fundo. Não é possível. Eu vou estudar a fundo tudo isso que está acontecendo comigo. Não tem como as coisas se repetirem tantas vezes, não tem como, porque comigo. Eu que estou errada na história, o que é que eu estou errando? Se eu estou errando, o que seria? A gente, na vida, tem vários caminhos. Se eu sempre estava indo pelo caminho A, pelo caminho A, pelo caminho A e não estava atingindo meu objetivo, qual era a minha agora? Ir pelo caminho B. O problema é que eu não sabia como fazer isso. Então, eu resolvi estudar a fundo. Eu comecei a ler muitas pesquisas científicas. Eu comecei a fazer uma terapia diferenciada. Eu comecei a fazer tudo possível. E aí eu descobri o meu erro. Antes eu não sabia. Hoje é muito claro. Mas foi aí que eu descobri que a minha autoestima era muito baixa e que a minha dependência emocional era extremamente alta quando se tratava de relacionamento afetivo. No meu caso, eu não tinha dependência em nenhuma área, mas em questão afetiva, ela estava lá muito presente. E aí eu fui estudando. Eu comprei todos os livros científicos que eu pude, dos que eram conceitualizados, né, conceituados no mercado. Eu comprei tudo que eu pude de relacionamento conjugal. Comprei cursos, estudei, li muito, li bastante e resolvi cair em campo, né? Porque a gente só sabe se melhorou de algo se a gente se expor, como eu falei para vocês antes. Então, assim, depois de fazer tudo isso, de conhecer técnicas, de aplicar as técnicas em mim, de ver os resultados, de criar novas técnicas. Eu, como psicóloga cognitivo-comportamental, tenho um respaldo muito bom para isso. E aí eu fui criando. E é impressionante como eu criava técnicas. Cada parágrafo que eu lia, eu dizia, dá para resolver desse jeito. Cada um. E aí eu fui fazendo isso todos os dias. Era diário. Não é nada difícil, absolutamente nada. O que eu fiz não foi nada difícil. Só que precisa ter uma manutenção, né? Eu precisava fazer isso todos os dias, todos os dias. E aí eu fui investindo em cursos online, presenciais, terapia, psicoterapia e outros tipos de terapia, no caso, né? Eu fui fazendo tudo que eu podia antes de entrar em campo. E aí, depois disso, eu digo, é agora. Vamos lá testar, né? A gente precisa testar. Qualquer ideia que a gente tenha, qualquer feito, qualquer técnica, a gente precisa testar. Então, eu apliquei tudo em mim mesma e comecei a testar. Aí eu comecei a sair com os homens, comecei a me relacionar com os homens, para poder ver se aquilo tudo realmente ia fazer efeito. Só que eu não podia sair com homens bonzinhos, eu precisava sair com cafajestes, né? Ou pelo menos com pessoas que tivessem um comportamento parecido ou igual ao que tinha antes. E, gente, eu comecei a sair com esses homens. Comecei a aplicar técnica antes, durante e depois. Não é antes, durante e depois do encontro. É antes, durante e depois conhecer a pessoa, né? Primeiro eu comecei fazendo toda a técnica em mim, aplicando em mim, na prática, enquanto eu não conhecia ninguém. Passei a conhecer um cara, continuei aplicando a técnica. Depois que conheci o cara, ou que estava bem ou que não, continuava aplicando a técnica. Então, essa técnica ela é gradativa. Primeiro você tem que fazer todos os dias. As técnicas, né? São várias técnicas. Depois você vai diminuindo e depois você vê que é automático. Você já consegue saber exatamente o que fazer. E aí, gente, o que foi que eu fiz? Eu fui me expor. Só que quando eu fui me expor, eu só conseguia atrair homens do bem, entre aspas, digamos assim. Eu só conseguia atrair homens que me deixavam muito bem, com autoestima muito boa, homens que queriam sempre relacionamentos sérios. Só que eu estava tão bem comigo mesma, eu estava numa fase onde eu estava com essa manutenção tão boa, eu estava me amando tanto, mas tanto, eu comecei a descobrir o que era me amar. Eu estava me amando tanto que nesse momento eu nem queria namorar. Não é que eu queria sair com vários caras, não. Mas o domingo à tarde, né, que é meu depressivo, muitas vezes quando a pessoa tá solteira, tava sendo tão bom pra mim. Eu tava tendo um tempo tão bom pra mim, tava sendo tudo tão especial, que aí eu me relacionava com os caras, eu analisava tudinho, mas eu não tava nem um pouco preocupada em namorar. E aí foi. Impressionante como esses homens tinham os mesmos comportamentos dos outros homens que eu conheci antes de trabalhar minha autoestima, mas que eu interpretava totalmente diferente. Gente, é
é impressionante. A minha percepção, minha forma de perceber as coisas mudou totalmente. E mais do que isso, melhor do que isso, o meu comportamento. Só que não foi uma coisa que eu aprendi com joguinhos. Eu não aprendi num livro, faça isso. Se o cara fizer isso, você tem que fazer isso. Se o cara fizer... Não, de jeito nenhum. Era totalmente natural, era totalmente automático. E aí eu ia percebendo. Só que os homens, eles vinham me respeitando muito. E antes, talvez eles nem respeitassem tanto, né? Respeitar, que eu digo assim, em relação à empatia, em relação a dar satisfação, em relação a dar mais atenção. Só que quando você melhora sua autoestima, sua energia muda muito. E você termina atraindo esses homens. Só que aí, ainda assim, não é possível. Não é possível, eu preciso testar mais, muito mais, muito mais. Algo que foi que eu fiz. Eu disse, agora eu preciso realmente encontrar um cara que seja muito cafajeste. Que seja muito fuleira, como se diz. Eu não sei se na cidade de vocês conhecem. Aqui na Paraíba, em João Pessoa, a gente conhece a palavra fuleira. Eu precisava encontrar um cara assim, que mesmo com toda a minha autoestima, me fizesse ficar mal. Imagina, como é que você, em plena consciência, você quer encontrar um cara que não te valoriza, né? Mas eu precisava disso, eu precisava testar as minhas técnicas, as que eu tinha criado, as que eu tinha colhido, eu precisava testar o meu método, o método que eu criei. Eu precisava testar. E aí, por sorte, o abençoado apareceu na minha vida. Por que por sorte? Porque se não fosse ele, eu não teria testado. E aí eu conheci um menino que tentou não, me desrespeitou, né? Fez algo incoerente, não vou expor tanto, mas fez algo incoerente. Tudo bem que não era namoro ainda, certo? E ele não me devia, né, explicação alguma. Eu não podia cobrar nada dele. Não era meu namorado ainda. Poderia ter sido, mas não era. Não podia cobrar nele. Mas enfim, ele fez uma sacanagem. Gente, quando ele fez essa sacanagem, eu juro pra vocês, eu me senti a mulher mais feliz do mundo. Por que eu me senti a mulher mais feliz do mundo? Eu até me emociono em falar. Porque foi o primeiro cara, né? O primeiro cara que fez essa sacanagem depois que eu tinha trabalhado isso em mim. Ele fez uma sacanagem super grande. E, gente, eu não fiquei triste, eu não chorei, eu não fiquei em casa, eu não fiquei nem sequer pensando por que ele tinha feito aquilo comigo. Eu não fiquei contando para as minhas amigas. Eu não fiquei me culpando, eu não fiquei achando que o problema estava comigo de maneira nenhuma. Foi instantâneo. Ele fez a sacanagem comigo, na mesma hora veio um pensamento. Caramba, que filho da mãe. Fala baixo, né? Que filho da mãe. Mas depois eu disse, oh meu Deus, esse menino é um abençoado. Porque eu pude testar. Gente, no outro dia eu estava super bem. E mais do que isso. Eu não fiz absolutamente nada. No outro dia, o cara estava me ligando para pedir desculpa do que ele fez sem eu cobrar, sem nada. Aí você pensa, isso é joguinho, Morgana. É joguinho, porque se você não foi atrás dele, ele sentiu falta e veio atrás de você. Não, minha gente, não é joguinho. Existe uma diferença muito grande nisso. Não é joguinho. Um homem que faz isso, né? Que ele se expõe dessa maneira que ele se expôs, ele não precisaria chegar para mim para conversar comigo no outro dia. Foi a primeira coisa que ele fez quando acordou. Certo, gente? E aí, o que foi que eu disse pra ele? Eu disse, não tem problema. E o pior não, melhor é que eu disse, não tem problema e que também não foi joguinho. Gente, a diferença está aí, certo? Não foi joguinho. Eu só disse, tá bom, não tem problema, seja feliz. Agora, sim, eu não tenho mais interesse na gente sair. Pronto, minha gente. Acabou. Não fiquei triste, não fiquei arrependi. Nunca me arrependi. Não tive medo de me arrepender, que é uma das coisas mais importantes. Eu não tive nenhum medo, absolutamente. Nenhum medo de me arrepender. Por quê? Depois que a gente aumenta nossa autoestima, a gente consegue olhar pra gente antes de olhar para qualquer pessoa. Então ali ele já estava eliminado. Quer dizer que é um menino ruim? Não. Ele poderia ter dado só um vacilo e eu ter dado uma chance. Ok? Concordam? Certo. Isso é possível de acontecer. Entretanto, eu já dei muita chance para o amor. Então eu resolvi não dar mais a chance. Nem para ele, nem para quem viesse. Eu resolvi simplesmente não dar mais aquela chance.
E aí o tempo passou, eu estava muito bem comigo mesmo, não estava nem pensando em namorar, mas as coisas foram acontecendo, e eu encontrei o meu brilhante namorado de hoje. Com os defeitos dele, porque todo mundo tem defeitos, mas que me respeitou exatamente desde o primeiro minuto, primeiro segundo que ele se comunicou comigo. Foi sempre com total respeito. E aí você pode até perguntar, Morgana, fica muito fácil quando o homem respeita. Gente, eu convivia com homens que me desrespeitavam antes, porque nem eu me respeitava. Como é que eles iam me respeitar? E depois que eu passei a me respeitar, as pessoas começaram a olhar para mim de outra forma. E isso aconteceu. Hoje, a gente vive essa trajetória, a gente está vivendo uma trajetória linda. Ele me respeita, é uma pessoa que tem conexão, a gente tem conexão, a gente tem umas ideias muito parecidas, a gente tem ideologia parecida, objetivos parecidos, mas também ele sabe que no dia que tiver um desrespeito, no dia que não tiver algo que seja compatível, infelizmente, a gente vai precisar terminar. Não tem o que fazer. Infelizmente. E hoje eu digo com a maior convicção do mundo. Antes eu tinha até medo em falar a palavra acabar. E, gente, o medo e a insegurança, eles jogam a gente lá longe de qualquer relacionamento bom. Infelizmente. Por isso que a gente precisa correr disso, né? A gente precisa correr disso. Mas antes de conhecê-lo, eu comecei a aplicar essa técnica em pacientes que pediam, em mentorandas que pediam. Esse método, na verdade, né? São várias técnicas. Em pacientes que pediam, que tinham a mesma queixa, a mesma demanda. Em mentorandas, eu comecei a ajudar as minhas amigas, explicando para elas antes o que é que eu fazia. Eu ia para o ombro delas chorar e me queixar. Depois não. Depois eu que virei a conselheira. Então, várias pessoas, dezenas de pessoas começaram a utilizar o método. E eu vi que tinha resultado. Quando eu vi que tinha resultado, eu disse, gente, não é possível. Não é possível, eu não posso deixar esse conhecimento só para mim, só para as pessoas que me procuram no consultório. Tem muita gente precisando disso. E foi aí que eu comecei a utilizar o método e aplicar em várias mulheres. E a gente hoje consegue ver o resultado. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais leve, muito mais tranquila. Brigo com meu namorado? Brigo. Fico triste? Sim, com certeza. Mas não é aquela tristeza anterior. Não tem aqueles pensamentos de que a culpada fui eu só eu que faço coisa errada, o problema é que eu não sei lidar com os homens, eu sou rejeitada mesmo, não vai dar certo mais uma vez, eu não nasci pra casar mesmo, entendeu? Hoje não tenho mais aqueles pensamentos de jeito nenhum. Quando eu percebo que foi meu, eu vou lá, a gente conversa, tudo bonitinho, tudo certinho, né? Mas eu não tenho mais aqueles pensamentos, eu apenas assumo o meu erro, que a gente precisa fazer isso sempre. Tá certo, minha linda? Conseguiu entender direitinho? Acredito que sim, né? Foi aí que surgiu a minha ideia de ajudar pessoas. E mais, eu comecei a fazer essa técnica, esse método, comecei a aplicar esse método e algumas técnicas em pessoas no meu consultório, mas a procura foi tão grande, eu não tinha mais horário. E aí o que foi que eu fiz? Vou pro online. Vou pro online e vou começar a ajudar as pessoas. Quem quiser ver, vai conseguir ver. E assim eu fiz e estou aqui, gente. Eu estou aqui por vocês. Por você, mulher com autoestima baixa. Principalmente porque está desacreditada do amor. Principalmente porque viveu um relacionamento abusivo e não sabia nem que estava num relacionamento abusivo. E que foi muito difícil sair dele. Quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a perceber que o método funcionava, o que foi que eu fiz? Eu comecei a postar na internet, eu comecei a fazer grupos gratuitos, eu comecei a fazer palestras e comecei a receber o feedback de todo mundo. Vi que estava resolvendo e agora a razão de eu estar aqui é justamente essa. Eu quero te ajudar, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a melhorar em pelo menos 50% a tua autoestima, até a gente concluir essa palestra hoje, tá certo? E o que foi que eu fiz? Eu resolvi passar para vocês as 10 principais coisas que você deve fazer para melhorar a tua autoestima e melhorar a tua dependência emocional.
Vamos lá, gente? Vamos passar agora tudo? E para isso, eu separei um material muito especial para vocês. Vamos lá? Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Ui, pronto. Afastar mais para cá. Pronto. Talvez não dê para vocês lerem, mas eu vou ler, ok? Então, gente, eu quis trazer para vocês as principais coisas que você deve fazer para que você consiga melhorar a autoestima, chegar e levá-la lá para o topo. Mas antes disso, eu vou te mostrar 10 coisas que eu fiz e que eu não deveria fazer. 10 coisas super erradas que eu fiz, tá bom? Antes disso, eu vou mostrá-la para vocês. Vamos lá? Primeira, não se envolva se estiver carente. Por que não se envolver se estiver carente? Gente, eu me envolvia quando eu estava carente e eu só me envolvia com o cara errado. Porque quando você está carente e sua autoestima está super baixa, você não consegue discernir. O homem que chegar te dando um pouquinho mais de atenção, ele é considerado para você o cara. Então, se você está carente, se faz muito tempo que você não namorou, se você acha que foi apresentada ao homem dos sonhos, mas ele é tão lindo, ele é tão inteligente, ele é tão bem-sucedido, então será, né? Será que ele realmente é o homem para você? Ele tem tudo isso, ok. Mas será? Será que você está no momento adequado? Então, não se envolva com um homem carente. O que é que você faz? Você evita qualquer situação de envolvimento. Mas, Morgana, eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso me distrair um pouco. É aí que está o X da questão. Quando eu tentava me distrair, conversando com 1, 2 ou 3 homens ao mesmo tempo, justamente para receber um pouquinho de atenção de um, um pouquinho de atenção do outro, um pouquinho de atenção do outro, eram os momentos onde eu mais sofria. Até porque o homem, ele percebe. A mulher também percebe, né? Tô falando aqui porque a gente tá falando para mulheres. O homem percebe quando você tá carente e ele percebe quando você vai, de certa forma, sugar aquela energia dele. Então, se não for um cara que tem muitas crenças na cabecinha dele de que deve, de todo jeito, ajudar pessoas, se doar, com certeza, esse cara só vai te fazer sofrer. E muitas vezes não é nem por maldade dele, mas ele vai te fazer sofrer muito. Segunda coisa que eu fazia. Bem, não se interesse por homem comprometido. Como assim, Morgana, não se interesse? A questão não é se envolver. A questão é, você admira muito um cara. Você não sabe nem que ele é comprometido. Mas você admira muito ele, porque ele é tudo. Ainda mais juntando com a carência, pronto. Aí que todo homem vai ser tudo. Mas você não precisa nem estar carente para isso. E aí você depois descobre que o cara é comprometido. Minha linda, evite ter contato com ele, evite falar com ele. Ah, ele é do trabalho? Morgana, ele é muito cortês, ele é amigo da galera, amigo de todo mundo, ele me dá atenção, eu acho que ele quer alguma coisa comigo, e aí ele vale a pena, ele diz que o relacionamento dele não vai muito bem. Não, gente, não caia dessa, de jeito nenhum. Evite chegar próxima demais, que eu tô dizendo afetivamente, de homens comprometidos, mesmo que ele seja bonzinho, entre aspas, e não tenha nem intenção. Se você perceber que o homem, ele é legal demais, mesmo sem intenção, vamos supor que ele é legal demais com todo mundo do trabalho, mas você está carente, você pode se apaixonar por esse cara sem ele ter feito absolutamente nada. Ele nem te deu uma carta branca para isso. Ele nem disse que queria estar com você. Mas o que foi que você fez? Você estava tão carente que para você, qualquer reação de carinho ou de atenção dele significava que ele queria algo com você. Então, começou a se interessar um pouquinho mais, achar o cara interessante demais, e depois percebeu que ele é comprometido, foge, corre porque não vai dar certo, tá? Próximo, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas está escrito aqui. Além desses homens, não se comprometer nem com homens casados, nem comprometido, né, que esteja namorando, casado, ou homem que mora muito longe. Eu vou explicar para vocês o porquê. Homens comprometidos que chegam para você para dizer que tá muito interessado, que você é maravilhosa e que o relacionamento dele tá muito ruim, mas que ele não vai chegar nem até o próximo ano com ela. Isso é um perigo, gente. Se você realmente acha que o homem é muito, muito interessante, o que é que você faz? Ok, tudo bem, eu vou viver minha vida,
amorosa, a gente pode continuar amigo, viva a sua vida. Se um dia você terminar esse relacionamento e eu estiver ainda disposto e disponível, a gente tenta alguma coisa. Até lá, a gente é só amigo. Você tem que ser firme para dizer isso. Mas quando você está com uma carência emocional muito grande, você não consegue dizer isso. Concorda que é bem mais difícil? Por isso que, carência emocional é totalmente oposto a começar um relacionamento com alguém. Você tem que tratar a sua carência fazendo outras coisas. Isso que deve ser feito. Essa parte esse erro foi um dos que eu nunca fiz. O resto eu fiz. Mas essa parte de se envolver com o homem de longe que eu botei no mesmo tópico, aí sim. Aí eu já fiz sim. Por quê? Muitas vezes, se você estiver carente, tudo começa na carência, né? Se você começar... A carência que eu digo é carência, dependência emocional, dependência afetiva ou autoestima baixa. Tá bom? Que tudo se resume popularmente, mais conhecido como carência. E se você se envolver com um cara longe, ele pode até estar muito interessado em você. Mas quem disse que ele vai ter aquele comprometimento por muito tempo? Você pode até ter. Eu já passei por isso também. Já quebrei muita cara. Principalmente se você começar a se relacionar quando o cara já mora longe e você conheceu na internet. Ah, Morgana, mas a minha amiga fez isso, o cara veio conhecê-la e deu tudo certo. Sim, concordo. Eu também conheço pessoas que deu super certo. Mas a probabilidade maior é de não dar. Principalmente se você estiver muito carente. Porque depois você vai começar a olhar a rede social dele, ele não vai mais te dar a atenção que ele dava antes, ele sempre vai ter uma justificativa. Isso não vai ser bom para você. Além de tudo, você provavelmente não vai se priorizar, vai juntar todo o dinheiro que você tinha para aquela viagem dos sonhos com suas amigas e vai viajar para encontrá-lo, quando ele nem demonstrou ainda esse interesse todo, mas você vai lá porque você quer reforçar o relacionamento. Eu quero trazer para mais perto a relação. Mas, gente, não é assim que funciona. Existem perfis de mulheres que têm tanto medo para se relacionar de maneira inconsciente, têm tanto medo para se relacionar que elas preferem homens comprometidos ou que moram longe. Isso é algo inconsciente, né? E que você precisa descobrir muito bem. Vamos lá. São 10 coisas, tá, gente, que você não deve fazer. Priorizar o cara. Gente, meu Deus, cansei de priorizar o cara. Ele estava na frente de tudo, ele que decidia tudo, era sempre ele. Lógico, eu tinha minha voz e a minha vez também, né? Eu me colocava, eu dava minha opinião quando eu discordava, mas independente disso, na minha cabecinha, ele era sempre a prioridade da minha vida. Fora os meus estudos e o meu trabalho, que eu sempre consegui separar um pouco, mas fora isso, ele era a prioridade. Então, meninas, não priorizem o cara. Tá percebendo que tá priorizando demais? Como é que você percebe que tá priorizando demais? Minhas amigas me chamaram para sair e eu disse a elas que diria depois. Porque você ficou esperando até 9h30 da noite, em uma sexta-feira, talvez o cara te ligar. Então, assim, se vocês combinarem antes, na sexta-feira, logo cedo, ok. Você pode até desmarcar algo que você já tinha marcado com suas amigas, eventualmente. Mas toda vez você priorizar o cara, quando ainda não tem nem nada marcado, isso é pior ainda. Então, gente, eu já passei por essa muitas vezes e não tive um sequer resultado bom. Então, não prioriza, tá? Próximo, se culpar pelo que deu errado. Minha linda, um relacionamento é 50% e 50%. Não tem por onde correr. Então, se você errou 50%, ele também errou 50%. Então, não se culpa. Se você se culpar, vai ser só por uma partezinha. E aí você pode até pensar, mas eu não fiz nada de errado, Morgana, porque eu sou culpada. Até o fato de você não fazer nada de errado, de você se doar demais, de você querer fazer as coisas demais, compromete e mostra que você fez algo errado. Ok? Próximo passo. Frase feita não basta. Gente, pelo amor de Deus, eu fazia isso direto.
Eu perguntava às minhas amigas, você tá fora da relação, então você não tem a questão emocional aqui, não está envolvida emocionalmente. Então me diz que frase eu mando pra ele, me diz que mensagem eu mando pra ele. E aí eu mando agora, ele passou uma hora sem responder, eu já posso falar de novo, eu posso mandar um emotionzinho. Ele visualizou, ele não visualizou. Gente, isso pira a cabeça de uma pessoa, pira mesmo. A gente não pode viver nessa angústia. Isso é sinal de muita insegurança mesmo. Então, essas frases feitas não faz. Não procura com suas amigas. Cada vez que você procurar, você vai estar reforçando a tua dependência emocional. Na internet também é muito complicado. A gente tem que entender o que é que a gente vê na internet, né? Você pode até utilizar uma frase feita, uma ou outra, mas que esteja coerente com o teu pensamento e não porque me disseram que dava certo. Beleza? Focar no sucesso do outro. Meu Deus, quantas vezes eu namorei e foquei no sucesso do outro? Porque fulaninho vai fazer uma prova, então ele é prioridade. Porque fulaninho tem um trabalho, tá cheio de coisa pra fazer, eu vou fazer os slides dele. Gente, eu fazia isso sem o cara nem me pedir. Eu já tava lá fazendo pra ele. Eu já estava lá priorizando o sucesso dele. E eu ficava feliz. Ficava super feliz quando eu priorizava as coisas dele, o sucesso dele. Só que eu vivia a vida do outro. Ninguém quer que o outro viva a vida da gente. Ninguém quer. E eu vivia a vida do outro. Não faça isso. Isso também termina qualquer relacionamento. Você tem que colocar-se em primeiro lugar. O outro tem que te ver em primeiro lugar para você mesmo. Senão ele nunca vai te colocar em primeiro lugar. Você nunca vai ser prioridade mesmo. Colocar seu valor em último lugar é questão de você também não se priorizar, né? Parece um pouquinho. Mas é o seu valor, os seus valores. Você aprendeu um monte de coisas em toda a sua vida, toda a sua infância com seus pais em relação a relacionamento. Mas o namorado veio, falou algo pra você e você foi lá e colocou o seu valor em segundo lugar. Quer ver um exemplo? Você tem um valor de ser honesta, de ser justa, de pagar as coisas de maneira coerente. Aí você sai com o seu namorado e, por exemplo, a conta vem super errada. E aí ele quer se aproveitar da situação, e aí ele quer fazer o errado, e aí você vai começando a passar por cima dos seus valores. Com medo da interpretação, você nem sequer comenta. Mas, poxa, eu sou justa, eu achei errado ele fazer isso, a conta veio totalmente errada, a gente tinha separado dinheiro para pagar, lógico, custava ele ter feito isso. Não passa por cima dos seus valores, principalmente quando você está conhecendo o cara. Aí é que você pode, fugir mesmo. E quando a gente tá carente, a gente não faz isso. Eu já fiz isso. Eu já deixei passar. Nem reclamei, nem nada. Como se aquilo fosse uma coisa super natural pra mim. Então, não deixa os teus valores. Isso aí é um valor, tá? Mas existem vários. E o próximo que eu queria falar pra vocês, gente, isso é muito engraçado. Não seja detetive. Meninas, minha linda, pelo amor de Deus. Tá com o cara, tá ficando com o cara, não vai ser detetive. Não vai stalkear a rede social dele. Não vai procurar saber quais são os melhores amigos dele que ele nem te apresentou, pra ver se ele saiu na foto de alguém, pra ver se alguém colocou um story, se o Instagram for aberto, e pra ver se o amigo dele compartilhou um story mostrando onde é que ele tá lá pra você ir lá. Entendeu? Não faz isso. De jeito nenhum. Você vai baixar sua autoconfiança, porque você tá ficando com ele bem direitinho, mas você vai imaginar milhares de coisas que não tem nada a ver com isso. Fazendo isso, você vai apenas se prejudicar. Então, minha linda, não faz isso. Não banque a detetive, não fique pesquisando onde é que ele tá para sair correndo do primeiro bar que você soube que ele passou por lá. Você pode, além de se decepcionar muito, gastar sua total energia com algo que nem vale a pena. Eu não tô falando da pessoa, não. Tô falando de algo que nem vale a pena. Isso vai baixar a tua autoestima cada vez mais, certo? Então, esses são os principais erros que você pode estar cometendo ou que você já cometeu. Bem, esses foram os maiores erros que eu cometi com relacionamentos e que baixaram a minha autoestima muito. Cada vez que eu fazia isso era pior. Cada vez era pior. Eu fiz todos esses erros, com exceção de me envolver com um homem casado e de ficar olhando feito detetive. Isso eu nunca fiz, essa parte não. Mas o resto, eu fiz tudo. Por que eu acrescentei esses dois? Porque a maioria das pessoas que eu atendi, que eu ajudei no método, tinham feito. Então, por isso, eu trouxe os 10 maiores erros cometidos e que baixam a autoestima em relação a relacionamento. Ok, minha linda? Agora chegou grande finale. Não é o final não, tá?
Vou mostrar pra vocês agora o que vocês estão doidas pra saber, né? Bem, vamos lá. Agora sim. Descobrir quais suas crenças infantis. Primeira coisa, descobrir quais são suas crenças infantis em relação a relacionamento. Ah, Morgana, eu já sei como é que eu penso, já sei de tudo isso. Será que sabe mesmo? Vamos lá, eu vou te dar alguns exemplos para ver se te ajuda. Então, a primeira atividade é você decifrar quais suas crenças infantis. Como assim, Morgana? Crenças são verdades absolutas. Então, não precisa ninguém chegar para te dizer. Só o fato de você ver a sua primeira relação de amor, que é com os seus pais, só o fato de você vivenciar aquilo já faz com que você vá formando suas crenças, estabelecendo as interpretações que a criança faz, que muitas vezes está errada. Então vamos lá, gente. Quais seriam essas crenças? Vamos supor que teus pais brigam, tá? E tua mãe fica muito triste, vai pro canto do quarto chorar, teu pai sai. Teu pai dá um grito na tua mãe, sai muito chateado, com raiva, tua mãe vai pro canto do quarto chorar. E você, como uma boa filha, com 5 aninhos, você fica preocupada com sua mamãe, então você vai lá e vai acalentá-la. Você fez o papel de mãe e ela fez o papel de filha. Isso vai, provavelmente, se repetidas vezes, vai te atrapalhar tanto quanto crescer nos teus relacionamentos. Outro caso é quando os pais estão brigando muito e a mãe começa a mãe ou o pai, né? Geralmente é a mãe. Começa a conversar com você sobre detalhes das brigas. Às vezes você nem presenciou, mas ela chega para uma criança e fala: olha, filha, eu briguei com o papai, seu pai disse isso de mamãe, e tal. Começa a falar. E aí, qual a interpretação que você vai fazer dos homens? Qual a interpretação que você vai fazer do casamento? É muito complicado isso. A mãe, ela passa a fazer o papel de filha. Ela não faz o papel de mãe. E isso vai te prejudicar na tua interpretação de relacionamento e pode fazer você se sabotar, ou seja, você não querer se relacionar, achar que o casamento é ruim quando você tiver maiorzinha, certo? Outra coisa que pode acontecer é se seus pais, por exemplo, se separaram. Seus pais se separaram, eles eram muito unidos, mas eles, por um acaso, se separaram. Você pode crescer com a crença de abandono muito forte. E ainda mais, seus pais brigaram, se separaram. Um momento de raiva que sua mãe chega pra você, ela pode muito bem estar triste com a separação, aí o pai começou a se envolver com outra, ela começa a falar coisas indevidas na sua frente como criança e diz: antes de você, diz mesmo, antes de você tudo era diferente, você veio para atrapalhar tudo. Tem pessoas que chegam a falar, mas mesmo sem falar, a criança, ela se sente culpada. Ela se sente culpada pela separação dos pais em muitas das vezes. Outra situação comum e que vai atrapalhar muito a cabeça de uma criança. E, gente, quando eu digo cabeça de uma criança, é porque quando você é pequenininha, você adquire essas crenças. Elas vão te atrapalhar no futuro, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa que atrapalha muito é, se você é filho de pais separados, e aí sua mãe, ela se envolve com alguns caras, ela tá conhecendo alguns caras. E ela chega pra você, além de trocar de caras, ou mesmo que ela fique com o mesmo homem, mas em um momento ela tá super bem com ele, um namorado, por exemplo. No outro momento ela tá falando muito mal dele. Depois ela volta a ficar bem com ele. Depois ela volta a ficar mal dele. Gente, como é que isso fica na cabeça de uma criança? A criança fica confusa. Ela não sabe se o ideal é ter um relacionamento ou não. E ninguém chegou pra ela pra dizer o que era ideal. A mãe não chegou pra ela pra justificar. Nem nada disso. A criança vai crescendo com essa crença e isso vai refletir nos seus relacionamentos. Pode refletir, não é que vai refletir, né? Mas que pode refletir, sim, nos seus relacionamentos, diante da interpretação que você fez, né? A criança pode fazer algumas interpretações diferentes. Então, a que ela fizer, nas primeiras relações de amor dela, que é com o pai e com a mãe, ela vai levar para o futuro, para as relações dela. Então, isso é muito importante, você compreender as suas crenças. Tenta lembrar como é que foi quando você era pequena, o relacionamento dos teus pais, como é que eles conviviam, pergunta a eles, né? Talvez você, muito criancinha, não lembre, mas a crença fica na sua cabecinha, ela entra sim. Mais que isso, muitas vezes só precisa de um episódio, uma pequena cena, umazinha, para te influenciar pro resto da vida.
certo? Próximo. Quais são as suas necessidades não atendidas? Isso é muito importante, gente, eu vou passar para vocês. Necessidades não atendidas. Quando a gente nasce, desde bebê, 0 a 12 anos, mais ou menos, a gente tem necessidades que devem ser supridas na nossa vida. Supridas por quem? Pelos nossos pais, né? E a gente tem uma relação de apego muito forte, principalmente no comecinho, de meses até 1 aninho, vai ali até os 2 aninhos. A gente tem uma necessidade de apego muito forte, de confiança que a gente precisa ter em relação aos nossos pais. Confiança e segurança, principalmente segurança, apego seguro, local seguro. E aí a gente precisa ter essas necessidades atendidas. Se a gente não tiver essas necessidades atendidas, o que é que vai acontecer? Quando a gente chegar nos nossos relacionamentos amorosos, a gente vai querer que essa necessidade seja atendida. Só que, gente, isso é tão automático, isso é tão inconsciente que você nem percebe direito. Os pais, eles não fazem de propósito, eles fazem porque eles não tiveram tanta noção. Então, assim, a gente tem várias necessidades na nossa vida que devem ser atendidas quando a gente é pequenininho. Mas as principais eu vou passar para vocês aqui. Abandono, você se sentir abandonada, você se sentir com defeito, que você é feia, que você é defeituosa, fracassada, dependência muito grande emocional. Às vezes os próprios pais, eles super protegem tanto que você se torna uma pessoa dependente. E aí quando você vai se relacionar, você vai se sentir dependente do cara para tudo. Se ele não te der atenção, se ele não ligar, se ele não for resolver algo contigo, você também não vai. E isso prejudica muito os relacionamentos. Isolamento social. Pronto. Esses daqui, que a gente chama de esquemas, abandono, defeito ou defectividade, fracasso, dependência, isolamento social, são os principais, são os mais responsáveis, digamos assim, para que você nutra uma autoestima muito baixa e traga isso para os seus relacionamentos. Então, o que é que você vai fazer? Você vai tentar identificar o que foi que faltou. Como, Morgana? Eu era muito bebê, minha mãe o lembra, ela não sabe exatamente como é que foi, eu não sei explicar isso para ela, isso é muito científico, realmente é muito científico. E eu tô tentando trazer para vocês aqui só o ouro, né? Só as partes principais. Então, como é que você faz? Você vai analisar os seus relacionamentos. Quais são as necessidades que você coloca no outro para se relacionar? Você coloca muito a necessidade de que o outro lhe dê atenção? Quer dizer que você faltou essa necessidade de ser atendida quando você era pequenininha. Você é muito insegura, muito dependente? Então, quer dizer que quando você era pequenininha, muito provavelmente faltou que essa necessidade fosse atendida pelos seus pais. Então, a primeira coisa é identificar. Depois de identificar, que se trata? Vamos lá, o passo a passo. Ah, gente, saber se olhar no espelho. O que é saber se olhar no espelho? Não é olhar no espelho só procurando os defeitinhos, a maquiagem, o que é que vai fazer para cobrir isso ou aquilo outro. Não, você vai olhar no espelho percebendo exatamente como você é e se aceitando do jeitinho que você é. Só que não é só olhar no espelho por 10 minutos para se arrumar, botar uma maquiagem e sair de casa. Não, você vai parar por muito mais tempo que isso. Vai olhar para todos os detalhes, exatamente todos os detalhes do seu corpo, até você se aceitar. Faça isso todos os dias no espelho. Depois que você se aceitar, que você se achar linda, mesmo sendo magrinha, gordinha, o cabelo não sendo tão legal como é na sua cabeça, né, antes, depois que você se aceitar 100%, aí sim você está liberada para fazer sua plástica. Por quê? Porque agora o intuito vai ser diferente. Você não vai fazer uma plástica para se sentir bem. Você já se sente bem. Você vai fazer uma plástica para se sentir um pouco melhor. Aí sim, aí faz sentido. Mas antes disso não faz, não adianta, tá bom? E também o fato de se aceitar muito pode fazer você entrar na zona de conforto. Ah, eu me aceitei gordinha, eu vou ficar gordinha, mas aí você vê que suas taxas estão alteradas. Ah, mas eu me aceito. Não, também não pode entrar na zona de conforto. Você se aceita, se você estiver bem de saúde, ok. Se não, aí você vai procurar algo, pelo menos para entrar numa taxa corporal adequada, tá? Isso é um exemplo. Isso pode acontecer com várias partes do corpo, né? Bem,
Saber seu padrão de homem. Gente, saber o seu padrão de homem. Morgana, como é que eu sei meu padrão de homem? Para e analisa todos os relacionamentos, ou a maioria deles, que você lembrar. Os que mais você... os que mais foram importantes para você, né? Os que mais você se apegou. E aí você anotar. Anota, gente. Anotar é tão bom porque a gente vai refletindo melhor. Você vai anotar exatamente quais as necessidades que você sentia mais... eu tinha muita necessidade que ele me ligasse sempre. Eu tinha necessidade que ele me desse mais atenção. Eu tinha necessidade que ele fosse resolver as coisas comigo. Eu só viajaria, guardaria dinheiro, juntaria dinheiro para viajar se fosse com ele. Então, vê as necessidades. Aí, vê o máximo que você teve no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Aí sim, você vai descobrir qual é o seu padrão. Por que, Morgana, descobrir qual é o padrão? Porque depois que você descobre, você vai visualizar muito melhor as necessidades não atendidas e com isso você vai conseguir suprir. Só que você não vai suprir com ele, você vai suprir sozinha, trabalhando muito sua autoestima. Só que tudo começa pelo autoconhecimento, então analise-se. Tá certo? Próximo. Saber qual o homem certo. Gente, só tem 2. Vamos lá. Só tem 2. Você vai saber agora qual é o homem certo para você. Um homem é aquele que traz toda a adrenalina, que você se apaixona, que você fica sem comer, que você fica sonhando com ele o tempo inteiro. Esse é um tipo de homem. O outro tipo de homem é aquele que te traz baixa adrenalina, é aquele que antes de você pensar em ligar para ele, já tá ligando para você, é aquele que a química sexual não explode, que no outro explode. E aí são esses 2 tipos de homem. Qual é o ideal para você? Eu não tenho como dizer assim, o ideal para você é o que tem mais adrenalina, o ideal para você é o outro. Mas eu te asseguro que, certamente, o que tem baixa adrenalina é o que vai conseguir te fazer mais feliz. Por quê? Porque aquele que tem maior adrenalina, geralmente é aquele que te faz despertar as necessidades não atendidas e você quer suprir com aquele cara. Não quer dizer que ele está suprindo não, tá? É o contrário. Aquele que te traz o bonzinho, vamos colocar assim. O bonzinho, ele consegue suprir as tuas necessidades não atendidas. E o outro, que deixa a adrenalina lá em cima, ele não consegue. E por que é que você fica com o que te deixa com a adrenalina mais alta? Simplesmente e unicamente porque ele te faz ter contato com o que é familiar. É familiar não receber atenção. É familiar se sentir abandonada. É familiar se sentir insegura. Então, por mais que seja ruim, a gente vive, a maioria das vezes, na zona de conforto. Então, mesmo que seja algo ruim para você, é mais confortável, porque você conhece. Com o outro, você fica perdido. Então, qual é o homem ideal para você encontrar? É aquele que supre sua necessidade, mesmo que ele seja considerado um bonzinho. Então, se você encontrar esse cara, por favor, insista. Mesmo que você ache ele pegajoso, mesmo que você ache que ele faz muito as coisinhas para você, mesmo que você ache que ele é fofinho demais, insista nesse cara, que a tua chance de ser feliz com ele vai ser 10 mil vezes maior. E te asseguro, preste atenção, você com certeza já dispensou um cara desse. Uma vez ou até mais de uma vez. Então, esse é o ideal. Vamos lá? Como se livrar da dependência emocional? Gente, o que é dependência emocional? Falei para vocês nos esquemas, quando a gente é pequenininho, as nossas necessidades não atendidas. Então, a dependência emocional faz parte de uma das necessidades não atendidas. É você ser emocionalmente, tá? Não é financeiramente, não é em relação a outro tipo de dependência, é emocionalmente. Eu só consigo ficar bem se eu estiver namorando, se eu estiver com uma pessoa do meu lado, se eu estiver com uma pessoa para compartilhar todos os momentos comigo, se eu tiver com uma pessoa que possa me dizer uma opinião do que eu devo ou não fazer. Gente, dependência emocional é isso. E como é que eu supro? Primeiro você vai identificar se você realmente tem essa dependência. E depois você vai trabalhar no X da questão. Você vai ter que aumentar a sua autoestima muito, muito mesmo, para poder baixar a sua dependência emocional. A autoestima vai lá para cima e a dependência emocional vai lá para baixo, certo? Isso é uma das coisas mais importantes. Vamos lá agora? 7º ponto, que seria... Atrai o homem certo.
Morgana, como é que eu vou atrair o homem certo? Como assim? Eu tenho uma palestra, um webinário, que eu falei justamente, que eu falei só disso, né? Só desse tópico, né? Foi bem mais específico. Então, atraia o homem certo. Como é que você vai atrair o homem certo? Analisando todo o padrão de homens que você já se relacionou e que não deram certo. Aí, depois que você analisar tudo, você vai procurar exatamente o oposto. Provavelmente, esse cara vai ser o cara certo para você. Eu não digo oposto em personalidade, nem o oposto em questões físicas, não. Você vai procurar exatamente o oposto para você em relação ao que ele te despertava emocionalmente, certo? Então, se for uma pessoa que desperta coisas ruins, mas que são conhecidas, que você sabe, aquele cara que você diz, poxa vida, a gente tem uma química muito grande, ele faz muita coisa errada, mas a gente tem uma química que eu não sei de onde explicar. Tá aí a explicação. É comum, é familiar, teu cérebro reconhece. Então, o cara certo é aquele que vai suprir, é o contrário, é o que vai suprir essas necessidades que não foram supridas. Ou, se você quiser realmente escolher o cara certo, aumentar o leque, que é o principal de tudo, aí você vai suprir as suas necessidades emocionais para depois você conhecer pessoas. É a melhor forma de você atrair o cara certo. É você suprir suas necessidades emocionais, trabalhar todas bem direitinho e depois começar a se envolver com os homens. Assim como eu fiz, né? Como eu contei a história pra vocês. Escolha bem as amizades. Por que escolha bem as amizades? Gente, pelo amor de Deus. Às vezes você tá até bem em um relacionamento, você tá até bem da sua autoestima, você tá até melhorando. Mas chega uma amiga cheia de crença, cheia de creco na cabeça, cheia de pensamentos totalmente distorcidos em relação aos homens, em relação à autoestima, em relação ao que você deve fazer. Enche tanto a tua cabeça que aí tu não vai conseguir nunca se relacionar. Você não vai, porque aquela amiga tem uma influência tão grande em cima de você que você não vai conseguir se relacionar. Então, o que é que você faz? Ah, Morgana, eu vou perder a amiga? Não, de jeito nenhum. Apenas deixa de falar com ela sobre assuntos de relacionamento. Você vai ver que você vai melhorar muito. Com certeza, já baixa os seus pensamentos, distorce suas crenças, né? Não precisa pegar de outra pessoa. Caso de pai, mãe e irmão mais velho, geralmente irmão mais velho também pode te prejudicar bastante, mas escolha suas amizades, certo? Baseado nisso também. Bem, conheça muita gente fora do ciclo do ex, gente. Terminou o relacionamento, vai ficar sofrendo pelo ex, você vai só se afundar. O sentimento existe? Ok. Aceite que o sentimento existe, aceite que o sofrimento existe, aceite tudo isso. Mas como eu falei, não fica stalkeando, não fica procurando saber da vida dele, não fica tendo contato com os ex dele, porque isso só vai te prejudicar. Quando você termina um relacionamento e você vê que realmente não tem volta, que o cara não quer, o ideal é você sair por aí fazendo uma nova rede de amizades, principalmente se o relacionamento durou muito tempo. Vai fazer uma nova rede de amizades. Se vocês tiverem que voltar, não é teu novo ciclo que vai fazer isso não acontecer, tá certo? Mas isso vai melhorar muito a autoestima, vai mudar a tua energia e até a probabilidade de vocês voltarem aumenta, tá bom? Então, para vocês aí que estão sofrendo pelo ex, ou ex-paquera, ou ex-ficante, ou ex-namorado, não importa. Sofrimento é sofrimento. Não importa se foi um mês, se foi um ano, se foram 5 anos. O que importa é o teu sentimento, o teu coraçãozinho, tá bom? E a última é se reconcilie com seu passado. Gente, você não pode simplesmente deixar o passado passar. Ah, passou, já foi. Não. Se reconcilie com o seu passado. Entenda, primeiro, seus pais trouxeram crenças e esquemas para vocês, não supriram todas as suas necessidades, e isso não é culpa deles. Cuidado com a mágoa que você tem deles. Você precisa refletir sobre isso e precisa honrar seus pais. Não é que você precisa concordar com tudo que eles falam ou que eles fazem. Não. Mas vocês precisam honrá-los. Então, honre seus pais, honre seu passado. Não importa se você sofreu, se você se humilhou para o cara. Eu também já me humilhei para o cara, já me arrependi, mas eu honro isso. Tudo isso foi crescimento. Então, não importa como você fez. Não importa se você se rebaixou, não importa se você não tem mais nem cara para chegar perto daquele. Não importa. Se reconcilie, não brigue com o seu passado, porque você vai sempre perder. Olhe para ele com carinho,
Tire dele todas as coisas boas e principalmente as coisas que você aprendeu relacionadas às coisas ruins, tá certo, gente? Então esse é o principal. Se reconcilie com o seu passado. Gente, esse é o passo a passo. Se você seguir bem direitinho, não tem erro. A sua autoestima ela vai sair do zero e vai lá pro topo. Mas vamos lá, vamos continuar. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Que agora eu vou ajudar vocês muito mais. Deixa eu só organizar aqui. Prontinho. Prontinho. Vamos lá? Continuando. Bem, você deve estar pensando se isso realmente funciona, né? Deixa eu te contar a história de uma paciente minha. Maria. Maria é um nome fictício, certo? Um nome inventado, um personagem. Mas foi real, lógico. Maria era uma menina que passou a vida inteira tentando namorar caras legais. Ela conseguiu namorar com vários homens que denegriram a imagem dela, que lhe traíram, que fizeram abuso emocional com ela. E ela tinha o sonho de casar. Aí ela chegou na terapia por um motivo. E depois, quando eu comecei a trabalhar em relação ao método Autoestime-se, foi justamente no momento que ela trocou a demanda dela. E a gente começou a falar de relacionamento. Maria tem autoestima muito baixa. Ela não conseguia se sentir realizada, ela não conseguia se sentir bonita, forte, ao ponto de conseguir namorar alguém. E ela não entendia por que isso acontecia com ela. E aí o que foi que a gente fez? A gente fortaleceu a autoestima de Maria, a gente nem precisou usar todas as técnicas dela. E aí ela passou a conhecer os caras, mas a reagir de maneira diferente. E com isso, quando a autoestima dela já estava lá em cima, ela conheceu mais alguns caras e conseguiu, gente, depois de muitos homens, muitos erros, muitas decepções, ela conseguiu encontrar o homem ideal para a vida dela. Ela conseguiu encontrar exatamente aquele que fazia conexão com as necessidades não atendidas dela. E aí eles ficaram juntos. Hoje já estão noivos, com casamento marcado, e eles vivem muito, muito felizes. Então assim, Maria era super sofrida. Era uma menina que não acreditava mais, ela já estava super desacreditada. Ela estava meio depressiva, ela achava que não ia conseguir. E a gente fez uma varredura de toda a vida dela. A gente conseguiu entender as crenças e os esquemas dela. E aí a gente conseguiu chegar no ponto crucial, na causa e depois trabalhar a consequência daquilo na vida dela. E hoje ela está super feliz e dando tudo muito certo. E é o seguinte, eu gostaria muito de conseguir passar todo o conteúdo para vocês aqui em 1h20 mais ou menos, né? Eu acho que é esse tempo. Mas a questão é, não tem como eu passar para vocês tudo o que vocês precisam saber em uma palestra, né? É impossível, é muita coisa importante. Só que eu tenho que mostrar para vocês que o método Autoestime-se, ele é um processo, ele não é uma mágica, ele é um processo. Ele é todo um processo. E eu queria muito poder dar a oportunidade de algumas de vocês participarem, aprenderem a elevar a autoestima, chegar lá no topo, melhorar a sua independência emocional, na verdade, ficar totalmente independente emocional e, consequentemente, encontrar o relacionamento dos sonhos, né? Que eu sei que é o objetivo da maioria de vocês que está aqui. E se você é essa pessoa, eu tenho uma linda oferta para te fazer. Eu vou te entregar o passo a passo de como você levar a sua autoestima lá pro topo. Lembra de todos os detalhes que a gente falou hoje durante a palestra? Pronto, eu vou destrinchar para você. A gente vai conseguir entender exatamente qual é a causa, qual a tua causa individual. A gente vai conseguir entender quais são as tuas crenças. E com isso você vai aprender a ter uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, sua autoestima mais elevada, você se amando mais, olhando mais para você. E aí, consequentemente, você vai conseguir entrar num relacionamento muito mais feliz. Além disso, eu vou te mostrar
como é que faz para fugir totalmente dessa dependência emocional. Porque isso também pode atrapalhar a tua vida em vários sentidos. Isso que pode estar te privando de conhecer aquela pessoa maravilhosa. Ou ainda, essa pessoa pode já ter passado pela sua vida, pode estar aí no seu cantinho e você não consegue enxergar. Você não consegue dar essa chance para o amor. Então, vamos lá? Eu vou te mostrar exatamente como você seguir diariamente. A gente vai estar juntas, de mãos dadas, nessa parceria. Você receberá 10 módulos com aulas gravadas e ainda 2 mentorias em grupo, online e ao vivo comigo. A partir do dia 9 de outubro, você já vai começar a receber o seu material. Você já vai começar a colocar em prática e ver o benefício de receber uma vez por semana. Porque você pega a sua aulinha, vai lá para a prática. Pega a outra aulinha, vai lá para a prática. E aí as mentorias em grupo serão marcadas. Certo? O curso vai falar sobre todos os pilares da autoestima, vai te mostrar o passo a passo para você sair de onde você tá, do nível que você tá, até chegar lá em cima. E a vantagem é que você vai receber um diagnóstico, um pré-diagnóstico de como é que você está. As causas, né, que te provocaram isso, as prováveis causas que você aprendeu desde pequenininha e que hoje são mais difíceis, bem mais difíceis da gente identificar. Só que quando a gente começar o curso, ao longo das aulas, você vai recebendo esse resultado. E aí é como se você estivesse sendo acompanhada por mim o tempo inteiro. É um curso que vai ficar super personalizado. Você vai ter o seu diagnóstico em mãos e vai fazendo as atividades. Ter o diagnóstico em mão e fazendo. E gerando, e gerando, e gerando. E cada vez aumentando sua autoestima muito mais. E quanto isso vai te custar? Primeiro, eu preciso te dizer que esse método Autoestime-se é todo baseado em ciência. É todo baseado na psicologia, na teoria do esquema, nas neurociências e por isso ele não tem como ser tão barato. Eu também não tenho como atender a todas as pessoas. Hoje em dia, a minha mentoria individual, avulsa, é R$400. A minha sessão no consultório é 220 e eu tenho lista de espera. Às vezes eu vou encaminhar as pessoas e elas dizem, não, Morgana, eu quero esperar para quando surgir uma vaga. Só que eu quero passar isso para ti com o maior carinho e a maior possibilidade de você conseguir dar esse passo na sua vida. As formas de pagamento são 4. Você escolhe a melhor possível para você. Você pode pagar no boleto, pode pagar no cartão, débito ou crédito e ainda pode dividir em 10 vezes. 10 vezes, gente. Olha só a vantagem que você vai ter nisso. Qualquer forma que você pagar vai ser benefício para você. Se você pagar à vista, você já vai estar livre desse compromisso e vai se dedicar só a trabalhar a sua autoestima. Mas se para você ficar mais tranquilo na sua cabecinha, você pagar de uma maneira super leve, também não tem problema. Você pode fazer essa divisão. O importante é que você se comprometa e você vá fazendo o curso ao passo que eu vou encaminhando as aulas para vocês. E também participar muito bem da nossa mentoria, né, que vai ser ao vivo e vai ser muito importante para você tirar todas as suas dúvidas e entender como é o funcionamento da sua própria cabecinha. E o valor do curso completo é R$2.000, mas para essa turma eu fecharei por R$997. E veja bem, quanto custa aquela blusinha que você tanto deseja? E um lanche mais requintado no iFood? Gente, se você dividir esse valor em 10 vezes, se você imaginar esse valor em 10 vezes, você vai pagar R$97 por mês, o que significa R$3,23 por dia. Isso você não consegue comprar hoje em dia, acho que nem um refrigerante. Eu queria que você analisasse muito bem essa proposta, porque as pessoas com autoestima baixa têm a tendência de negligenciar, têm a tendência de deixar as suas coisas sempre por último, né? Investir em outras coisas, mas não investir na sua alegria, em elevar o seu humor, em elevar o seu amor próprio. Pessoas com autoestima baixa acho que não merecem se dedicar nem 10 minutos por dia para fazer atividades para si mesma. E esse curso, ele pode te obrigar, ainda pode te ajudar, porque ele vai te obrigar a fazer essas atividades. E aí, com certeza, você vai conseguir o seu objetivo em apenas 10 semanas. E agora você deve estar se perguntando, e se não der certo para mim? Se não funcionar? Se eu não conseguir entrar na turma? E aí? Agora eu vou te passar uma garantia para você deixar de preocupação.
Você vai ter acesso ao curso por 30 dias. E se você, por algum motivo que você não precisa nem me falar, você desistir, você não quiser mais o produto, você vai ter o seu dinheiro integralmente de volta. E a próxima garantia que eu te dou ainda, o próximo risco, que é para mim, que não é para você, é de 45 dias. Se em 45 dias você assistir ao curso, fizer todas as atividades e me provar que não conseguiu melhorar sua autoestima, eu também te devolverei o dinheiro integralmente e ainda vou te dar 2 mentorias. Gente, eu acredito tanto no meu produto que eu tô colocando o meu na reta, né? Eu estou me comprometendo a devolver todo o dinheiro que você investiu de volta e ainda lhe dar 2 mentorias se você me provar que realmente fez todas as atividades direitinho e não teve efeito. Mas o método funciona. Entretanto, eu estou te dando essa garantia para que você fique muito tranquila do risco que você não está correndo. E agora você tem 3 opções. A primeira é você continuar acordando tristinha, desmotivada do amor, desmotivada da vida, diminuindo seu amor próprio, ficando mal, não conseguir entender de onde é que vem tudo isso, a causa, não conseguir saber para onde vai, não conseguir entender como fazer para melhorar, como chegar lá no topo, né? A segunda opção que você tem é pesquisar sobre o conteúdo, a gente já conversou muito, é você ir lá e pesquisar e tentar descobrir como é. Mas você vai estar brincando de erro e acerto. E eu acho que isso você não quer mais, né? Talvez você já tenha passado muito tempo da sua vida com a autoestima baixa. Eu errei muito, muito mesmo, mas hoje eu sei exatamente o método que existe pra gente chegar lá, chegar no topo da autoestima. E o terceiro passo é você se comprometer e entrar na turma desse método comprovadíssimo. E ainda mais sem risco nenhum. Você não tem nenhum risco. O meu que tá na reta, como eu disse, né? O risco é meu. O risco em relação a dinheiro, em relação a comprometimento, em relação a tudo. Você só tem vantagens. Você não tem nenhum risco nesse investimento. É zero. E algumas de vocês vão concordar comigo e vão direto passar o cartão. Então, para vocês que são sim, sejam muito bem-vindas ao Método Autoestime-se. Vamos melhorar muito a tua autoestima. Outras de vocês são não. Nesse momento, são não. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas algumas de vocês estão em cima do muro. E ficar em cima do muro, gente, aí é muito complicado até para melhorar a sua autoestima em relação a todas as áreas da sua vida. E eu estou disposta a me comprometer a concluir essa palestra conseguindo te mostrar as vantagens do método Autoestime-se. E talvez esteja passando na tua cabecinha neste momento: ai, Morg, eu estou amando, tá tudo maravilhoso, tá tudo compreensível para mim, mas eu não tenho tempo. Minha linda, quem é que tem tempo hoje? Hoje a vida é muito corrida, mas quanto tempo mais você vai querer perder com a sua autoestima baixa, produzindo muito menos e o pior, se relacionando com aquele cara que te humilha, que não te dá atenção, que te deixa super insegura, e aí você vai perder mais tempo ainda, porque você vai passar com ele e depois vai terminar, vai começar um novo ciclo de autoestima baixa. E quem disse que você não consegue tirar 10 minutinhos do seu dia para fazer as técnicas? Quem foi que disse isso? As pessoas, como eu falei, têm mania de não se comprometerem consigo mesmas, mas eu sei que você está aqui e você está identificando que a questão do tempo não é mais um empecilho para você. Segundo, tá muito caro. Minha linda, sinceramente, qual é o preço que vale você se amar mais? Você olhar mais para você, você entender de onde é que vem tudo isso. E aí? Será que vale mais do que aquela blusinha que você compra mensalmente? Qual a parcela de outra coisa que você tem que você pode tirar até você melhorar a sua autoestima e depois voltar a adquirir essas outras coisas? O preço é muito relativo, mas nós somos os nossos melhores investimentos. E já pensou o quanto você não está perdendo agora em dinheiro? O quanto será que você está perdendo em dinheiro com a autoestima baixa? Sem conseguir imaginar coisas boas para trabalhar, sem conseguir ser promovida porque você não está conseguindo dar conta daquilo tudo. E aí? Será que realmente vale a pena?
E a terceira coisa que pode estar passando na sua cabeça: mas será que ela vai conseguir dar conta disso mesmo? Será que ela vai conseguir dar conta de uma turma? Minha linda, eu sou formada há 12 anos, já atendi diversas mulheres com depressão, que era muito mais do que uma autoestima baixa. E consegui utilizar técnicas e métodos onde a gente conseguiu viabilizar tudo isso. Mas o que é que eu, como boa psicóloga, modéstia à parte, costumo dizer? Será que esse pensamento na tua cabeça não é relacionado ao teu comprometimento? Porque assim, não tem como eu fazer mágica. 50% do comprometimento é seu e 50% é meu. Então, será que realmente você está comprometida? Eu estou comprometida 100% com os meus 50%. E garanto que eu vou conseguir sim te ajudar. A gente vai conseguir se ajudar também num grupo lindo de mulheres que vão entrar para o meu time da Mulher Maravilha. E por todos esses motivos e por ser algo muito, muito, muito importante para mim, o fato de aumentar essa comunidade, esse time de mulheres maravilhas, mulheres maravilhosas, que eu dei para você o desconto de mais de 50% no valor do meu produto. E aí, nele, a gente vai aprender muito. Além de tudo isso, você vai receber um bônus, que é um questionário onde você vai entender o nível da sua autoestima, como é que está. E você vai conseguir ficar avaliando diariamente qual o nível que você está direitinho. E na nossa mentoria em grupo, você vai poder tirar todas as dúvidas em relação a ele. A gente vai construindo tudo isso para que você melhore cada vez mais. Além disso, ainda tem um super bônus, gente. Um super bônus de uma maquiadora que vai mostrar para vocês um vídeo de automaquiagem. Imagina, isso melhora muito a autoimagem, melhora muito a tua autoestima. Você vai conseguir se maquiar do zero. Você nunca se maquiou, você vai conseguir se maquiar do zero. E o melhor, você vai poder ficar acompanhando esse vídeo, você vai poder vê-lo várias vezes. Ela trouxe uma maquiagem coringa, ou seja, aquela que você pode usar em todas as ocasiões. Mas aí ela ainda vai dar algumas diquinhas para aquelas pessoas mais ousadas que querem aprender um pouco mais. Vai ser muito legal, aproveita que esse bônus é maravilhoso. Só que eu não poderia esquecer de vocês, né, gente? Vocês que estão aqui na palestra, que estão se dedicando, que estão demonstrando que realmente querem melhorar. Assim como as pessoas que se inscreveram também e que não conseguiram estar aqui por algum motivo. Então, a surpresinha que eu tenho para vocês, a cereja do bolo é a seguinte. Eu tenho mais uma oferta a te fazer, continuando com todas as garantias que já foram passadas, com todas as formas de pagamento. E é o seguinte: quem se inscrever nas próximas 24 horas ainda vai ter 20% de desconto, ou seja, vai pagar apenas R$ 797, R$ 79 por mês, gente. R$ 79,70, né? Isso, R$ 79,70 por mês. Olha só o benefício muito maior para você. E ainda, além de todos os bônus que eu já falei, ainda vai receber o bônus queridinho, que é o pré-diagnóstico, que mostra todas as suas crenças e esquemas. Aquele grupão de 18. E aí você vai ter todo esse resultado personalizado para discutir comigo em uma nova mentoria que vai ser apenas para essas pessoas que comprarem nas próximas 24 horas. Então, gente, não perde essa oportunidade. Provavelmente eu não vou abrir outra turma esse ano, muito difícil, a porcentagem é de 1%, 2% de eu abrir outra turma esse ano. E assim, aproveita essa oportunidade, porque é a primeira turma online e por isso que eu tô trazendo todos esses benefícios para você, além de querer o seu bem, querer que você entre no meu time da Mulher Maravilha. Será muito, muito legal, será muito alto astral para todo mundo. Então, gente, é isso. Você vai ter vários bônus e vai conseguir melhorar a sua vida gradativamente. Tua autoestima vai chegar lá no topo. Imagina, tua dependência emocional ela não mais vai existir e você ainda vai conseguir encontrar, entender a conexão para o relacionamento dos seus sonhos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido tudo direitinho. Isso foi feito com muito, muito, muito amor, muito carinho. E eu espero que vocês analisem bem a proposta e gostaria muito de agradecer a
todos pela companhia, pela dedicação. Só em você estar aqui, você já está agregando muito para a sua vida, você já está procurando melhorar. Mas não perda essa oportunidade, principalmente essas das 24 horas, que está recheadíssimo de bônus. Mais uma mentoria, mais esse pré-diagnóstico, que você vai ter um curso muito mais personalizado, porque você vai poder acompanhá-lo durante todo o curso, durante todas as aulas gravadas que você vai conseguir. Ok, gente? Então não perda essa oportunidade. O link vai ser enviado para o seu e-mail, então fica ligadinho que daqui a pouco vocês vão receber o link no e-mail. Qualquer coisa, se não receber, retorna pra gente no suporte@morganaandrade.com.br. Pode ter certeza que a gente vai entrar em contato, tá bom? Vocês também têm o meu contato, então qualquer coisa é só manda ver que a gente está aqui para ajudar vocês. Certo, gente? E aí, aproveita e me adiciona, quem não tiver ainda, no Instagram, PSI, que é a inicial de psicologia, Morgana Andrade. Acompanha que tem muitas dicas, muitos vídeos com técnicas também, mas te convido a se unir. Vem pra cá, vem pro nosso time da Mulher Maravilha. Boa noite para vocês, gente. Um grande beijo. 1000 beijos. E até a próxima. Encontro vocês lá no curso, certo? Tchauzinho!